eu queria levantar um problema. E aí eu quero ver se você concorda comigo também na hora que eu levantar esse problema. Vamos lá. Acho que o principal, o deveria ser, ou não sei se deveria ser, mas enfim, a principal referência de ensino universitário que a gente tem no Brasil são as universidades públicas. Até porque muitos dos professores, talvez hoje um pouco menos, mas historicamente, o professor de graduação de carreira, o sonho dele, né, o objeto final de carreira, eu quero ser um professor concursado de universidade pública. Na universidade pública, o professor, por lei, ele, por contrato, ele não pode exercer outra função que não seja ser professor. Então ele tem um contrato de exclusividade e ele não pode, por exemplo, atuar como fisioterapeuta, ele não pode atuar clinicamente, mesmo que ele tivesse um horário disponível para isso durante o dia a dia dele. Será que isso não criou um abismo entre ensino de graduação e prática de mercado de trabalho, ou que isso de alguma forma, não é que cria um abismo, cria um obstáculo, porque a gente está falando dessas experiências, de quanto que essas vivências são importantes, de quanto trazer essa questão do mercado para dentro e levar a universidade para o mercado, né? É mais ou menos essa a troca que a gente quer fazer. Então, muitas vezes a gente acaba vendo um professor da universidade pública querendo colocar a universidade dentro do mercado, dentro das questões científicas, e isso é excelente, isso é muito bom, todo mundo apoia isso. Mas a gente também sabe, Cris, que na hora do vamos ver, tem coisas que a gente precisa de um pouco mais de jeito, de tato, existem coisas que não saem publicadas nos artigos e que são essenciais para um dia a dia de um fisioterapeuta que está atuando na clínica. E aí começa a virar uma disputa, né, do professor com o clínico. Então o clínico fala assim, mas você não é clínico. Ele fala assim, mas você não é científico. E a gente começa a ter uma discussão que é aquela coisa que leva do nada para o lugar nenhum e ninguém soma com isso. O que a gente tem que fazer, o que a gente deveria fazer para de repente tentar encurtar essa distância, criar uma forma aí de maior ou melhor integração. E mais uma coisa, não é muito diferente atender um paciente na universidade e estar formado e pegar um paciente real ali na mão que está pagando pela consulta e você ter que mostrar o resultado para ele? Não é muito diferente isso também? Como é que a gente faz para quebrar essas barreiras e diminuir essa distância? Bom, realmente é uma questão bastante complicada. Eu me formei numa universidade estadual, me formei na Estadual de Londrina, e lá a grande maioria dos meus professores eram professores adjuntos e eram professores exclusivos ali da universidade, e muitos deles pesquisadores, né? Então, muitos ali passam a ser pesquisadores. Só que assim, as pesquisas, elas acabam acontecendo dentro da linha de pesquisa daqueles professores que eles já trabalham. E a necessidade o surgir novas linhas de pesquisa, eu acho que só surgiria através de problemas clínicos. Porque aparece um problema lá e fala, gente, mas será que não tem relação? E essas dúvidas, esses questionamentos, eles só vão surgir a partir da experiência clínica, né? Eu brinco com os alunos, eu falei, gente, pubalgia deve ter alguma relação com o surgimento do dente do siso, porque o jogador de futebol vai lá, começa a treinar forte, começa a aparecer o terceiro molar e pronto, a pubalgia tá lá, né? Aí vou falar com os meus amigos, eles acham que eu sou doida quando falo alguma coisa assim, né? E hoje eu tenho vários amigos que se formaram junto comigo e que são professores de federais hoje. A gente seguiu linhas diferentes, eu sou professora de uma instituição privada. E isso é um assunto que a gente senta e conversa assim quando a gente se encontra em congresso e depois a gente vai para um bar e vai falar a respeito. E eu falo isso para eles, tá? Vocês apresentaram lá
um caso, uma proposta de protocolo para tratamento do equilíbrio em idoso. Quantos idosos vocês já trataram? Eu costumo questionar. Eu falei assim, porque eu tenho certeza que eu já atendi mais, né? Então eu acho bastante complicado, eu acho que cria sim esse abismo, e eu acho que deveria existir essa experiência clínica, ou pelo menos uma troca desse conhecimento clínico também para esses professores que são professores adjuntos, exclusivos. Eu acho que isso seria muito importante, né? Aqueles artigos científicos que são apresentados no Congresso Brasileiro, no Congresso Internacional, por professores exclusivamente pesquisadores, poderia abrir ali uma mesa redonda e colocar um clínico ali junto para falar a respeito, né? Se não vem aquilo assim, mas não tem comprovação científica. Aí o outro fala assim, mas quando eu atendo dá certo, clinicamente funciona. Bom, mas não tem comprovação. Mas não vai ter comprovação se não der essa abertura para pesquisar justamente aquilo que a gente percebeu na clínica.